Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os meus queridos alunos do Colégio Adventista de São José do Rio Preto. Tudo bem com vocês? Educação Adventista, muito além do ensino. O Colégio Adventista aí, sempre aí, pertinho de você. Meus queridos, vamos lá para mais uma aula esperta, uma aula muito boa aí, que nós vamos relembrar um pouquinho sobre a Bíblia. Uma aula muito boa e curta, então curta bastante esta aula curta. É isso aí, meus queridos. Vamos estar falando aí sobre um livro sem igual. Que livro é esse, professor? Este é o livro mais fantástico de toda a história da humanidade. Meu querido, talvez um dos mais fantásticos do universo. Como assim? A Bíblia é o livro mais lido, ou melhor, mais vendido, né? A gente sabe que é mais vendido. Segundo James Chapman, a Bíblia é o livro mais vendido nos últimos 50 anos, meus queridos. Imagina só, estima-se mais ou menos 3,9 bilhões de cópias vendidas em todo o mundo. A Bíblia é vendida pra caramba. E olha só, em segundo lugar já vem o livro vermelho. Já ouviram falar do livro vermelho? Daquele ditador Mao Tse-tung. E imagina só, ele está em segundo lugar e tem somente 850 milhões de cópias. E isso ainda, meus queridos, é porque no tempo dele era obrigatório cada família chinesa comprar um pelo menos. Era uma obrigação, toda família chinesa tinha que ter pelo menos um desses. Agora é engraçado, né? Em contraste com a Bíblia, que nós já vamos ver ali que ela foi muito perseguida, que foi proibida, que foi queimada e tal, ele era obrigatório a ter sido comprado. E mesmo assim, ainda não chega nem aos pés da quantidade de livros, né? Que a Bíblia foi vendida. A quantidade de cópias, que a Bíblia foi vendida. 3,9 bilhões de cópias vendidas. Meus queridos, a Bíblia ela foi sem dúvida, como eu acabei de comentar com vocês, o livro mais perseguido de toda a história. Durante os 3 primeiros séculos do cristianismo, meus queridos, os imperadores romanos tentaram destruir este livro sagrado. A intenção deles realmente era que nenhuma página restasse para as próximas gerações. Só para vocês terem uma ideia, em 23 de fevereiro de 303 d.C., o imperador Diocleciano, quem não tem filho aí, tem uma sugestão de nome aí, Diocleciano, vem cá! Que loucura, né? Muito bem, o imperador Diocleciano, ele ordenou aos cidadãos de Roma que entregassem à polícia cada cópia da sua Bíblia, que porventura pudessem ter na sua casa. Essas cópias ele fazia um monte ali na praça pública e quem não cooperasse seria morto. Meu querido, ou entregava as Bíblias para serem queimadas ou o cara simplesmente seria morto. Exatamente, que loucura, né? Então, foi extremamente perseguida e mesmo assim, ainda hoje, nos últimos 50 anos, é o livro mais vendido de todo o mundo. Agora olha só, como é que surgiu a Bíblia? Como é que a galera começou a juntar essas sagradas escrituras e se tornou no que é a Bíblia hoje? Olha lá, presta atenção no slide. Com efeito especial e tudo como sempre para vocês, em especial para vocês. Então vamos lá, em primeiro lugar, meus queridos, eu quero que você entenda o seguinte, que a Bíblia significa isso ali, coleção de livros. A Bíblia significa coleção de livros. E a Bíblia nada mais é do que realmente uma biblioteca, que ela tem 66 livros. Olha só, 66 livros. E esses 66 livros são divididos em 2 testamentos, que em latim vem da palavra do latim testamentum, né? Como sempre o seu professor de religião com a fluência básica ali em latim, né? Um pouco difícil, né? Falar isso. Testamentum, né? O que significa testamentum? Significa acordo, pacto ou aliança. Então é dividido em 2 acordos, ou seja, dividido em 2 pactos ou em 2 alianças. Que são exatamente isso aqui, 39 no Antigo Testamento e
27 no Novo Testamento. Então, ela tem 66 livros, dividida em 27 no Novo Testamento e 39 no Antigo Testamento. Beleza? E olha só, ela tem, meus queridos, 40 autores, mais ou menos 40 autores. Mais ou menos não, tem 40 autores, desculpa aí. Ela tem 40 autores. E olha só, destes 40 autores é muito interessante, porque a maioria, ou grande parte desses autores, nem chegou a conhecer o outro. E mesmo assim, não existe nenhuma contradição. Você já pensou? Que coisa interessante, né? Que legal. Olha só, e ela foi escrita em mais ou menos aqui, olha, 1.600 anos. Ou seja, como isso, Augusto? O período que ela foi escrita, digamos que ela começou a ser escrita hoje, ela só terminou de ser escrita 1.600 anos depois, né? Tá aí uma explicação do que muitos dos autores não conheceu o outro, logicamente, né? Então, realmente, olha só, ela foi escrita em todo esse tempo, demorou para ser escrita. É o único livro, acredito eu, que tenha sido escrita durante todo esse tempo. E é interessante assim, que foram muitos autores, né? Entre eles tinham sábios, poetas, estadistas, mas também tinham pastores de ovelhas, comerciantes, pescadores, sacerdotes e músicos, né? E ali, o apóstolo Paulo, Salomão, pessoas eruditas, mas também tinha Pedro, né? Que era um pescador, e tantos outros ali, pessoas mais simples. Então, assim, meus queridos, ela demorou tudo isso para ser escrita. Eu queria que você entendesse o seguinte, olha só, Deus não precisaria nem de nenhum desses homens ou mulheres para comunicar sua mensagem, mas por valorizar o ser humano, Ele mesmo criou, né? O Senhor preferiu contar com pessoas simples. Então, para valorizar essas pessoas que Ele mesmo criou, Ele queria compartilhar isso. Então, tem uma frase muito legal que diz assim, a Bíblia, portanto, é Deus falando com o sotaque humano. Muito bonitos, né? É a coleção de mensagens de Deus enviada à humanidade. Os profetas foram apenas instrumentos, né, que intermediaram a chegada dessas mensagens até nós. É isso aí. A Bíblia é realmente extraordinária, meus queridos. Foi dividida ali em várias repartições ali para que se entendesse cada vez melhor. Foi dividido entre o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois tivemos ali os livros históricos, livros poéticos e de sabedoria. Também tivemos os profetas maiores, depois os menores. E no Novo Testamento foi dividido em evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois tivemos o livro histórico, que é Atos. Depois cartas e epístolas, que é a maior parte, olha, tem Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas. Exatamente, tudo isso foram cartas ou epístolas. E por último, o livro profético, que é Apocalipse. É isso aí, meus queridos, tudo isso foi... a Bíblia foi dividida em todas essas áreas aí. Agora, olha só, como é que foi juntando tudo isso daí para formar essa biblioteca? Muito bem, meus queridos, olha só. Para isso foram criados aqui, o cânon. O que é o cânon, professor? É um cano de PVC que a gente coloca as coisas? Não, meus queridos, por favor. Cânon é uma palavra grega que significa regra, padrão ou simplesmente lista. É isso que significa o cânon ali. E olha só, primeiro alguns líderes judeus que viviam ou na Palestina e lá na Babilônia organizaram o cânon do Antigo Testamento em 3 categorias, que são essas aí, olha lá. Torá, né, que significa lei, né, ou lei que significa Torá. Depois também tivemos aqui, profetas, né, Neviim. Depois temos ali também os escritos, que é Ketuvim. Então, tudo isso foi o que foi escrito e organizado ali primeiramente, né, pelos líderes judeus e anciãos que moravam ali na Palestina e na Babilônia. Agora, a tradição judaica atribui a Esdras
a essa iniciativa, né? Tudo começou com Esdras. Século mais tarde, líderes cristãos organizaram listas dos livros das cartas e do Novo Testamento, que começaram aos poucos tomar a ordem atual, a partir do segundo século da nossa era. A escolha de um livro para o cânon bíblico, meus queridos, se dava porque se reconhecia que ele era um livro inspirado por Deus, escrito por um profeta de Deus, e que continha a verdade de Deus. É bom lembrar que os textos originais escritos em papiros e pergaminhos, meus queridos, não foram divididos em capítulos e versículos como nós conhecemos. Por exemplo, olha lá, ó, em 1206, Stephen Langton, esse camarada, ele dividiu a Bíblia em capítulos. E depois dos capítulos foi lá, ó, em 1555 que o Roberto Stefano, esse camarada, ele dividiu a Bíblia em capítulos e versículos. Meus queridos, tudo isso aí foram desta forma que foi distribuída e tem a Bíblia que nós temos hoje. Muito bem. A Bíblia é simplesmente extraordinária, como nós já sabemos. Agora, o que é que faz da Bíblia esse livro tão especial? Olha só, o que faz a Bíblia ser um livro tão especial é que ela é nada mais, nada menos a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu, você pode ler ali embaixo, está dizendo lá em 2 Timóteo 3,16, ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus, né? E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A Bíblia, meus queridos, é a palavra de Deus. E porque a Bíblia é a palavra de Deus, mas foi escrita por homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo, que está lá em 2 Pedro 1, capítulo 1, versículo 21. Olha só, os próprios autores, eles escrevem mais de 300 vezes as expressões: veio a mim a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor. Porque a Bíblia, obviamente, não é a palavra de homens. A Bíblia é a palavra de Deus escrita com o sotaque dos homens. Exatamente. Não, obviamente, meus queridos, que os homens tenham sido simplesmente os escritores do ditado de Deus. Não é que Deus foi ditando e eles foram escrevendo. Não. Deus inspirou esses homens a escreverem. E esses homens escreveram da forma com que eles escrevem mesmo, do jeito deles. Não é? Não foi exatamente palavra por palavra que Deus foi ditando. E sim, Deus inspirou esses homens. E esses homens escreveram do jeito deles tudo aquilo que Deus tinha falado para eles. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus, mas com o sotaque do ser humano aí. Amados, a Bíblia ela não tem um objetivo de estar mostrando coisas históricas ou científicas, mas quando ela faz isso, ela o faz com segurança. Lembrem-se, meus queridos, o tema central da Bíblia é o infinito amor de Deus pela humanidade. Nesse sentido, a sua leitura tem transformado muitas vidas e salvado muitas pessoas. A Bíblia realmente é fantástica, não é, meu amado? Então, olha só. Pensando nisso, então, eu quero deixar com vocês aqui uma ideia, de como estudar a Bíblia. Sempre com aquela qualidade que você merece. Então, o que eu posso ter para eu poder estar... que ideias eu posso ter para eu poder estar estudando a Bíblia da melhor forma possível? Muito bem, em primeiro lugar, eu vou dar a ideia do Dr. Humberto Razzi. Ele sugere 2 métodos de estudo da Bíblia. Em primeiro lugar, esse aqui, ó. Interrogação. Como assim, professor? Interrogação? Tem que ficar perguntando? Exatamente isso, tem que ficar perguntando ali um pouco. Olha só, como assim? Colocando ali, em primeiro lugar, ó, você vai fazer algumas perguntas para a Bíblia. Você vai buscar entender o que diz a passagem, perguntando, por exemplo, quando, onde, por quem e com que objetivo foram ditas ou escritas aquelas palavras. Em segundo lugar, meu querido, olha só, você vai explicar o que significa a passagem, perguntando a quem ela
se dirigia originalmente e quais são as suas palavras-chave. Beleza? Então a segunda coisa que você faz é explicar o que significa a passagem, perguntando a quem se dirigia originalmente e quais são suas palavras-chave. E o terceiro e principal de todos é esse aqui, meus queridos. Aplicar os princípios do texto lido. Perguntando o que Deus está lhe dizendo por meio dele. O que em sua vida se parece com as circunstâncias descritas nele. E o que precisa ser mudado, evitado, adotado ou melhorado em relação a Deus e as outras pessoas. Meu querido, essa é a ideia da interrogação. E a outra ideia para que você estude a Bíblia também tem essa aqui, ó, a imaginação. Como é que eu imagino? Exatamente assim. Olha só, na imaginação você simplesmente vai tentar recriar em sua mente a situação descrita no texto, para compreendê-lo e, novamente coloco, e aplicar os princípios em sua vida. Meu querido, olha bem ali o que vai cair ali agora, que vai aparecer ali agora no slide. Olha só. Meus queridos, naturalmente existem outros motivos, outros métodos, outras formas para que você estude a Bíblia. Você pode até criar o seu, né? Ser um inovador ali, criar o seu método de estudo da Bíblia. O importante é estudá-la e examiná-la. Além disso, meus queridos, se ela foi escrita por Deus, você pode orar a Deus e pedir a sua iluminação para que você possa estudar e entender a palavra de Deus. Não só estudar e entender, mas principalmente colocar em prática tudo aquilo que diz na palavra de Deus. Beleza? É isso aí, meu querido. Esta foi a aula sobre a Bíblia. Mais uma vez, olha lá. Isso aí, meus queridos. Nos sigam lá no Instagram, no Facebook, no YouTube. Se inscreva lá no canal, curta, indique para outras pessoas, para que a gente possa estar disseminando todo esse estudo, né? Toda essa educação aí, que a gente possa estar enviando para mais e mais pessoas. E que você possa ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, mais uma vez, você e a sua família estejam sempre na presença de Deus. E por que não? Já que você teve essa aulinha, pegue agora mesmo a sua Bíblia e vai estudá-la, meu querido, porque ali há força, ali há poder. A Bíblia, mais uma vez, é a coisa mais extraordinária do mundo. Que Deus abençoe você e sua família. Tchau, tchau. Até a próxima aula.